Olá a todos que nos acompanham. Aqui vamos apresentar um trabalho sobre Maquiavel, o legado de Maquiavel, uma análise da sua contribuição para a ciência política. Este trabalho é um trabalho de extensão do curso de filosofia na matéria de filosofia moderna, do professor doutor Jairo Menezes. E aqui apresentaremos, né, essa análise de sua contribuição de Maquiavel para essa ciência política, nessa análise política que Maquiavel tem. E aqui vamos apresentar eu, Anderson da Silva, Jonathan, Gabriel Fernando, Patrício, Arlan Valame e Ian Bispo. Grupo composto, né, por 6 integrantes. E o que aprofundaremos neste trabalho? Este trabalho, né, examina a influência do pensamento político de Nicolau Maquiavel no desenvolvimento da ciência política, é, que ele vai entrar em vários contextos histórico do Renascimento também, analisando seus conceitos de virtu, né? O que seria virtu? Para aqueles que não sabem, né? É virtude, traduzindo, né? Vai para virtude. E fortuna é sorte, que para descrever essas forças, né, que influenciam o sucesso político, que fortuna refere-se aos eventos imprevisíveis e incontroláveis, enquanto virtu representa essa habilidade, essa coragem de ter como líder e lidar com essas circunstâncias, com as devidas circunstâncias que está acontecendo no momento. Que durante esses dois termos de Vitor e Fortuna, que gera um bom governante para ser capaz de adaptar-se às mudanças da fortuna com habilidade e decisão, que explora sua visão sobre a natureza humana e essa importância da história. Então vamos dar prosseguimento com o slide. Agora dou a palavra para o próximo irmão. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre o Renascimento, um cenário de transformação. O que seria esse cenário de transformação? Então, vamos compreender um pouquinho como foi que se deu esse cenário. Um novo tempo. O Renascimento, com sua redescoberta dos valores da antiguidade e a valorização da autonomia humana, marcou uma ruptura com a Idade Média. O homem passou a ser visto como um ser concreto, com foco no mundo terreno e na vida presente. Bem, aqui a gente vai ver que a filosofia vai começar com o declínio da escolástica. A escolástica foi o último período da filosofia medieval. Então, com a Idade Média, entra em declínio por falta de argumento, de autoridade, dentro de um, dentro de um discurso que se pressupunha cientificamente tudo aquilo que estava relacionado às ciências. No medievo, nós depe dependia de uma resposta divina, que partia do que era divino, o que respondia, né, à teologia cristã. Então, com o fim da escolástica, foi possível uma nova tentativa, com o objetivo de explicar o mundo com uma certa aproximação do que já era feito pelas ciências naturais. Então, o Renascimento tenta fazer isso buscando
lá na Grécia, lá em Roma, justificativas racionais e menos teológicas para explicar os acontecimentos do mundo. Daí vai partir o quê? Entra a ideia da ascensão do humanismo, ou seja, o divino deixa de ser o centro para dar abertura aos seres humanos como o centro do pensamento. No meio em que, no meio, no mais, eu vou ter uma autoridade divina falando o que é certo, o que é errado, aquilo que é política, o que a política pode apresentar, o que o contexto político não pode apresentar. Tudo isso vai ser pautado por uma ideia racional que parte da nossa racionalidade, do modo como a gente interpreta as coisas em meio aos acontecimentos transcorridos dentro da sociedade. Então, é uma ideia que eu vou concretizar, aonde eu vou elaborar os meus prévios pensamentos e vou adquirir informações a respeito de tais coisas. Tudo isso vai ser pautada por essa ideia racional, centrada no ser humano, no seu modo de pensar e de agir, como eu tinha dito anteriormente. Então, nesse sentido, a filosofia do Renascimento, como o nome já diz, vai fazer uma releitura dos filósofos clássicos. Vai lá para o início de toda a era, com Platão, com Aristóteles, e tentar buscar informações através destes grandes nomes da filosofia. Aí, o Renascimento é um preâmbulo da modernidade. Vai ser uma ruptura mais é, trágica, podemos dizer assim, mais bruta, uma coisa que vai, de fato, acabar com certos laços. O renascimento é o processo que vai chegar lá, e essa ruptura não é radical, que acontece de forma tranquila entre a Idade Média e a modernidade. Então, é um processo que vai ser trilhado de forma lenta até chegar em uma concretude específica. E isso se dá dentro do Renascimento a partir do nosso modo de pensar as coisas. Deixar o divino de lado, que fazia parte lá da era medieval, e puxando para este novo renascimento, que é o renascimento de uma nova era, aonde as coisas partem de um viés mais voltado para a arte, voltada para a questão social, voltada para o contexto político. Agora eu vou passar a minha fala para o próximo irmão. Bem, dando prosseguimento a essa fala do nosso irmão Alan, né? Vemos aqui Maquiavel e a busca pela estabilidade política. Aqui trouxe um belo exemplo, né, sobre essa estabilidade política, essa busca pela estabilidade, né? Como vocês podem ver, temos uma pirâmide, né? E no topo dela temos o príncipe. O que seria essa palavra, esse termo príncipe, né? É a da grande obra de Maquiavel, o Príncipe, que vai nos falar e nos transmitir, né, a sua boa forma de governo, como governar. E aqui vem os dois títulos importantes: é o governo estável e a conquista e manutenção. Diante disso, eu trouxe algumas principais ideias de Maquiavel sobre essa estabilidade política, né? Temos o realismo político que Maquiavel defende que os líderes devem priorizar essa realidade
que a política, em vez de ideias éticas, né, ou morais, né, ele tenta trazer esse realismo, não só dentro dessa realidade de ideias éticas e morais. E temos o segundo ponto também, o fim que justifica os meios, né? Que ele argumenta que há certas circunstâncias de métodos questionáveis que podem ser necessários para manter o poder e a estabilidade. Que nisso também já entra a estabilidade entre a ética e a política, que Maquiavel distingue entre a moralidade pessoal e política, sugerindo que os líderes devem ser capazes de tomar decisões difíceis, mesmo que contradigam seus valores pessoais. E também vai entrar um tópico importante, a importância da força e da estratégia, que ele enfatiza a necessidade de força militar e estratégia política para manter o poder. Isso nós vamos ver também na obra, né? O Príncipe, que está citado no topo da pirâmide. E o papel do líder, né? Qual seria esse papel do líder? Que Maquiavel defende que o líder forte e inteligente é essencial para essa estabilidade política. Então, estes pontos que eu trouxe aqui, de acordo com Maquiavel, seriam uma estabilidade de governo política essencial, uma estabilidade de governo é, digamos assim, perfeita, entre aspas, né? E também aí já entra o conceito que eu falei no começo, virtu e fortuna, né? Que este conceito, que digamos, palavra-chave do príncipe, né? Da obra O Príncipe, que o virtu é essa capacidade do líder de tomar decisões difíceis e adaptar-se às circunstâncias, né? E a fortuna, dentro desse conceito-chave, é a sorte ou destino que pode influenciar o sucesso ou fracasso de um líder. Olha que interessante. Essa fortuna pode ser tanto como a sorte, né, como eu havia falado, ou pode ser o seu fracasso, de acordo com a sua ambição, de acordo com a sua forma de governo, que já vai falar Maquiavel. E dentre outras críticas, né, sobre moralidade, o realismo excessivo, e dentre algumas limitações, que, inspirado pelo contexto político estável da Itália, Maquiavel escreveu O Príncipe, uma obra que buscava ensinar os governantes como conquistar e manter estados estáveis. Como eu falei, de acordo com Maquiavel, essa estabilidade política é uma forma que Maquiavel via como ter uma boa governança, né? Como governar bem a política. E assim, rompendo com a tradição de pensamentos políticos baseado em preceitos religiosos e morais. Então, essa, né, foi um breve resumo sobre essa busca pela estabilidade política que Maquiavel procurava. Então, assim, vamos dar prosseguimento ao próximo, irmão. Muito bem. Chegamos então à virtude, a arte da flexibilidade moral. Devemos entender a virtude, trazendo para o nosso português para ficar mais fácil a compreensão, a virtude como aquilo que dizia Anderson, que é um conceito para Maquiavel que representa a capacidade de um líder ou da população de agir com habilidades. São capacidades, são qualidades estas para a manutenção de um poder, sobretudo referindo-se ao líder e também à população para se manter a ordem. O conceito de virtude se refere às qualidades que um governante precisa ter para alcançar o sucesso político. No entanto, Maquiavel propõe uma visão diferente sobre essas qualidades. Mais para frente, nós vamos falar também sobre a natureza humana, que vai voltar um pouquinho nisso, mas Maquiavel ele tem uma visão diferente como o líder deve lidar com muitas coisas referentes à sua população ou aos seus governados, pois ele vai lidar com diferentes características, diferentes naturezas, diferentes formas de pensar. Então é necessário que ele haja com virtude, com consciência, usando de suas habilidades, para assim manter todos estes como, de fato,
usando um termo mais religioso, como Maquiavel também vai trabalhar com uma questão religiosa, veneradores do seu governo, veneradores da sua governança e das suas ideias e também das suas, até mesmo posso dizer, imposições. Claro, vai haver uma certa flexibilidade no meio de tudo isso, porque o governador ele precisa ter dois tipos de agir, duas formas de ação. Primeiro, pelo poder, pela força, mas também ele deve agir pela veneração, porque em algum momento o poder e a força dele podem ser sobrepostas por outro poder e outra força. Caso ele tenha veneração dos seus súditos, logo ele ganha uma vantagem. Assim, ele não precisa enfrentar necessariamente as guerras. Para Maquiavel, virtude significa flexibilidade moral, a capacidade de agir segundo a necessidade, como eu dizia, mesmo que isso implique em praticar atos consideráveis imorais ou até mesmo cruéis. Maquiavel traz inúmeros exemplos no livro O Príncipe. Um deles é de Alexandre VI, se eu não me falha a memória, Alexandre VI, Alexandre IV, que até o próprio sobrinho, perdão, até o próprio irmão assassina para ascender ao poder. Claro, aí falamos de um poder religioso, que é a cátedra papal. Mas vemos também a possibilidade de conseguir, pelo, de maneira cruel, de forma imoral, mas depois de assumir o poder, ele recebe um lado divino, pois ele é o enviado de Deus. Ele é o sucessor de Pedro, ele é o que a ação do Espírito Santo quis naquele momento. Portanto, ele tem duas formas de governo. Governo, perdão, ele tem duas formas de manter o seu governo. A forma cruel, a forma ruim, a forma que mata, como também a forma de veneração, pois ele é um exemplo, ou ele é o escolhido, enviado por Deus. A realidade política, um homem que queria fazer em todas as coisas profissão de bondade deve arruinar-se, entre tantos que não são bons. Daí ser necessário a um príncipe, se quiser manter-se, aprender a poder não ser bom e valer-se ou não disto segundo a necessidade. Ou seja, é aprender a valer-se na necessidade, nos momentos difíceis, da força cruel, da força maldosa. Claro, eu vou explanar melhor sobre isso na condição humana, na natureza humana, perdão, mas deixo aqui que para Maquiavel, o ser humano tem um lado péssimo, um lado mau. Então é necessário saber lidar com esse lado. Portanto, o governante, ele precisa ter uma forma de governo para com os seus súditos, nos tempos bons, nos tempos ruins, na necessidade e na como eu posso dizer, nos tempos de guerra, nos tempos de revolta contra ele. Aqui eu finalizo essa primeira parte, agora vem a relação da virtude com a fortuna, como já foi explicado brevemente por Anderson, agora eu passo a palavra ao colega Gabriel. Muito bem. Maquiavel é bem categórico em suas afirmações. Ele diz: a sorte e o acaso, o conceito de fortuna, como nos disse Anderson, não é fortuna monetária, mas a sorte. Representa o imprevisível, a sorte ou acaso. Maquiavel reconhece que os fatores imprevisíveis, imprevistos,
podem afetar o destino de um governante. Ou seja, o governante tolo que se apoia totalmente na sua sorte ou na sua fortuna, ele tem grande risco de ruir, de perder o seu mandato, a sua autoridade perante o seu reinado, a sua nação. Então, Maquiavel ele nos mostra que devemos claro que não podemos nos afastar desta fortuna, dessa sorte, mas devemos utilizá-la de forma inteligente, levando para o governo, se aproveitando dessa fortuna, não sendo dominada por ela. Também vem um impacto. A fortuna pode levar à glória ou à ruína, e o governante deve estar preparado para lidar com suas consequências. Ou seja, como eu disse, o governante deve se utilizar dessa fortuna, porque ela pode te levar à glória ou te levar à ruína. Dessa forma, o governante deve estar preparado para os acontecimentos, o que pode vir a acontecer se aquela sua sorte levar à queda, levá-lo à sua destruição ou problemas com o governo. Agora, a virtude, A virtude, na visão cristã, na visão religiosa, segundo Maquiavel, a virtude de Maquiavel difere totalmente da virtude cristã, da virtude religiosa. Por quê? Ele mostra a virtude como sendo uma qualidade de um bom governante, o governante que consegue lidar com as situações, com os conflitos, consegue fazer que sua imagem seja venerada, como o Jonatas disse anteriormente, seja venerada pelos seus súditos, pelos seus governados. Ou seja, não adianta o governante só ter não ter a virtude, se não tem a virtude, o governante não consegue governar através do poder, do medo e da veneração. Esses são os pilares, essas são as virtudes de um governante próspero. Por quê? Se ele não é respeitado, se ele não é temido, talvez só não consegue se manter no poder somente com a fama. E se ele é temido, talvez ele possa ser tirado do governo através de uma revolta dos seus súditos. Mas eu lendo um artigo sobre para apresentar essa proposta a vocês, sobre Maquiavel, ele diz que o governante tem que ser amado e temido, mas, se necessário, não é o ideal. Ele deve preferir ser temido, porque um rei amado talvez possa ser destronado, e um rei temido é mais difícil de ser destronado. Passo minha palavra para o próximo. Neste momento agora vamos dar uma pausa, né, para fazer uma parte 2 desse trabalho, e assim vamos concluindo essa primeira parte deste trabalho, que falamos bem, né, sobre a fortuna, sobre essa estrutura da política, o Virtu, né, e assim prosseguiremos com a segunda parte. E assim vamos encerrar a primeira parte desse trabalho.